Ok, nós já começamos a entrar na história propriamente dita, no que nós conhecemos como história da Grécia Clássica. Antes, porém, de mergulharmos a fundo na história da Grécia, eu trago mais alguns mitos à reflexão para chamar a atenção, para mostrar como a diversidade do mundo grego é fascinante, né? Há muitos mitos, há muitas histórias para contar, levaria um tempo enorme para narrar cada detalhe acerca de cada mito que conhecemos, dos que chegaram a nós. Essas coisas eram transmitidas por tradição oral, depois foram compiladas em papiros, e esses papiros eram copiados de uma pessoa para outra, e muitos deles, a maioria, não sobreviveu até os nossos dias, seja pela dificuldade em se fazer cópias, seja porque períodos de intolerância religiosa, intolerâncias diversas na Idade Média, destruíram muito dessa herança cultural grega. O que mais nos chega de Atenas. Então nós sabemos muito sobre a Grécia através de uma visão ateniense. Por exemplo, vamos dar uma olhada no mito de Prometeu, para começo de conversa. Prometeu, ao contrário de outros deuses, ele se empenha mais em ajudar os homens, por algum motivo que não fica claro nas obras de Hesíodo. Hesíodo trata da história de Prometeu em Teogonia, que é um livro que relata toda a genealogia dos deuses, né? Desde Urano, Cronos, Zeus, enfim, todos os deuses olímpicos e tal. E nos diz que Prometeu é filho de Jápetus, ou Iápetus, irmão de Cronos. Portanto, Prometeu é um titã, primo irmão de Zeus. Ele não é chamado de Deus, é um titã. E ele se empenha em ajudar os seres humanos de uma maneira que outros deuses jamais se empenharam antes ou se empenharão em outro momento, né? A ponto de ser punido severamente por isso. Muito bem. O Hesíodo narra em Teogonia que houve um encontro, em um trabalho e os dias. Hesíodo narra em um trabalho e os dias que houve um encontro num local chamado Micone. Esse local não é claro se é um local físico, um local metafísico e tal. E nesse local se estabeleceriam os ritos sacrificiais. De que maneira os sacrifícios que os seres humanos ofereceriam aos deuses deveriam ser encaminhados. Um touro é sacrificado, um touro bem grande é sacrificado. Prometeu esconde as carnes nobres do touro para os homens. A mulher não havia sido criada ainda, não existia. E para os deuses ele separa os ossos que esconde embaixo de sebo, gordura e do couro do touro. Zeus percebe o truque de Prometeu, aceita a oferenda, mas fica zangado com Prometeu e resolve punir os homens a quem Prometeu era ligado. E os homens são punidos com a retirada do fogo, que era a única coisa que faltava para que eles atingissem o nível de cultura, da civilização, da capacidade, por exemplo, de forjar o cobre, de forjar o bronze, que tem um ponto de fusão aí de 900 graus centígrados. Sem fogo não se faz isso. E várias outras coisas, né? Enfim, o fogo é vital para a cultura e para a civilização. Zeus impede que os homens tenham acesso ao fogo. Prometeu, e dessa maneira, daquela maneira, Zeus exerce a sua primeira punição a Prometeu, castigando os seres humanos, deixando os seres humanos sem o fogo. Prometeu exorbita das suas atribuições, por assim dizer,
e vai até o carro do sol com uma pira, acende e distribui o fogo aos homens, né? Zeus olha do alto do Monte Olimpo, vê o fogo brilhando nas várias comunidades em que vivem, que habitam seres humanos, e percebe que aquilo é irreversível. O fogo já é dominado pelos seres humanos, graças a esse roubo do fogo perpetrado por Prometeu. Muito bem, ele decide dessa vez castigar Prometeu e os homens. Prometeu é castigado daquela forma que nós conhecemos. Ele é acorrentado a uma montanha e fica com a barriga exposta. Uma águia imortal, é o animal totêmico de Zeus, o animal sagrado para Zeus, né? Uma águia imortal devora o fígado, igualmente imortal, de Prometeu diariamente, e diariamente esse fígado se recompõe e ele está numa posição desconfortável por toda a eternidade, tendo o fígado devorado. Essa é a punição de Prometeu por haver roubado o fogo para os homens. Já os homens recebem a mulher. A mulher finalmente é criada pelos deuses gregos e se esmeram em dar a ela características de beleza, ternura, meiguice, carinho, esperteza, malícia, capacidade de trapaça, uma série de atributos que interessava aos deuses dar a ela a fim de punir os homens. E ela traz consigo também uma caixa que deverá entregar a Epimeteu, irmão de Prometeu, a quem Prometeu havia obrigado a jurar não aceitar presente algum de Zeus. Epimeteu acaba aceitando, seduzido pela beleza de Pandora, né? Esse é o nome que a mulher recebe no trabalho Os Dias. O Hesíodo hesita em dar um nome a ela, o nome é Pandora, e esse nome significa algo como doadora de tudo, aquela que doa tudo, ou aquela que tem tudo para dar, né? Sejam seus atributos, seus atributos pessoais, seja a caixa de presentes que ela traz. E essa caixa de presentes, ela está impregnada de maldades. São, enfim, doenças, são cisâneas, discórdia, enfim, catástrofes naturais, são momentos de seca da terra e tal. Por algum motivo ela fecha a caixa, deixando dentro somente a esperança. Friedrich Nietzsche tem uma análise peculiar acerca desse fato. Ele diz: o que faria uma coisa boa numa caixa cheia de maldades, né? Então, para ele, a esperança é um mal, é algo que nos leva a ter a expectativa de conseguir alguma coisa sem que isso jamais se transforme em realidade. Essa é a visão do Nietzsche. O debate está aberto. Há um outro debate aberto também que compara Pandora, ou Pandora, enfim, a Eva da tradição judaico-cristã, que também é dada ao homem como um castigo e traz os males ao mundo. Eu não creio que esse debate esteja bem encaminhado. Em primeiro lugar, Eva não foi dada como um castigo para Adão, ela foi dada como uma companheira. E a introdução que ela faz do mal no mundo, ela se dá mais por uma artimanha da serpente do que propriamente por um desígnio divino, como foi o caso de Pandora, que já veio decretada para distribuir maldade no mundo, né? Então, há paralelos, mas as diferenças são bem maiores. O debate continua aberto e por aí a gente fica no mito de Prometeu. Prometeu, em primeiro lugar, rouba o fogo dos deuses, distribui aos homens, é punido,
ficando acorrentado e tendo seu fígado devorado, e os homens são punidos recebendo de presente a mulher, que traz consigo uma série de maldades. Logo a seguir vamos examinar o mito de Deméter, Perséfone e Hades, que é a maneira como os gregos explicam a modificação das estações do ano, ok? Assim, essa história ela é retirada de uma obra conhecida como o Hino Homérico a Deméter. É uma obra atribuída a Homero, como a Ilíada e a Odisseia, porque é escrita em datilos exâmeros, né, em versos com rimas mais fáceis de memorizar para um povo que vivia uma tradição oral e mais tarde escrita, né? E é um outro trabalho de Homero. Há vários trabalhos de Homero que chegaram a nós. Alguns, como eu já disse, se perderam. Deméter era a deusa dos grãos e da fertilidade, da abundância da terra, da fertilidade dos frutos, das colheitas. Era a deusa encarregada dessa, digamos assim, parte, né, da atividade, da vida cósmica, como os gregos compreendiam o cosmos em seu tempo, né? Deméter era encarregada da fertilidade da terra, dos grãos e tal. Deméter tem com Zeus uma única filha, chamada Perséfone. Perséfone tem aí por volta de 13 anos, quando Hades decide pedir a Zeus que a leve embora para o mundo dos mortos e torne Perséfone sua esposa, né? Deméter não é consultada e sequer descobre onde foi parar a filha quando Zeus concede ao pedido de Hades, irmão dele. E era assim que os casamentos eram arranjados, particularmente em Atenas, né? Os pais decidiam como aconteceria o casamento entre as meninas. Não, as mães não eram convidadas a dar sequer opinião. Muito bem, Deméter sofre muito, chora, e do sofrimento de Deméter há uma seca na terra, a terra produz menos, ela está pouco atenta às atividades ligadas à colheita, à agricultura e tal, e vai a Zeus pedindo clemência, né? Que diga onde está a filha dela e tal. Zeus se recusa, e o Sol, né, que viu o momento em que Perséfone foi raptada por Hades e levada ao mundo dos mortos, o Sol relata isso a Deméter. Deméter insiste com Zeus e diz: olha, se não me devolver minha filha, a terra não produzirá mais nada. A humanidade se extinguirá. Zeus não está tão preocupado com a extinção da humanidade quanto com os ritos sacrificiais que eles aprenderam a gostar e do qual aprenderam a depender. Chega-se a um acordo. Acontece que Perséfone havia se alimentado com uma pequenina semente quando no Hades, e o nome do deus acaba se transformando no nome do próprio local do mundo dos mortos, do Hades, né? Lá ela se alimentou com uma sementinha, e isso faz com que ela fique vinculada ao Hades por toda a eternidade, o que é um problema a mais. Num acordo com Zeus, a fim de trazer de volta, pelo menos por uma parte do ano, a fertilidade à terra, é concedido que Perséfone passe 2/3 do ano, 8 meses, portanto, com a mãe, no Olimpo.
Os outros 4 meses ela passará no Hades com o marido, né? E durante esses 4 meses Deméter sofre, a terra esfria, né? É o período do inverno, é o momento em que não se produz nada. É a maneira como os gregos clássicos explicavam a mudança das estações do ano. Hoje em dia nós temos uma explicação diferente. Dadas as observações astronômicas, eu fiz aqui um objeto para simular o planeta Terra em rotação. O planeta Terra ele não está verticalmente orientado com eclíptica girando em torno do Sol. O planeta Terra gira num ângulo de 23 graus e meio em torno do Sol. Assim, uma parte da Terra está mais próxima do Sol durante 6 meses e, dada a volta, outra parte estará mais próxima do Sol e essa mais distante. A parte mais distante estará no inverno e a parte mais próxima estará no verão. Por isso, no hemisfério sul é verão, quando no hemisfério norte é inverno e vice-versa, né? A Terra ela não gira na vertical, ela gira com um ângulo inclinado de 26 graus e meio, né? Evidente, nós já sabemos que os planetas têm inclinações. Por exemplo, a inclinação de Vênus é de quase 180 graus. Em outras palavras, Vênus gira em direção oposta aos outros planetas, e de uma maneira muito lenta. Urano, por exemplo, tem uma inclinação de 90 graus, então ele parece um alvo olhando-se pelo telescópio. Ele está inclinado em 90 graus, o planeta Urano. O planeta Vênus tem 180 graus de inclinação, portanto, ao invés de girar assim, se fosse o planeta Marte, ao invés de girar assim, ele gira assim. Então, o Sol em Marte se nasce no oeste e se põe no leste. E isso se fosse possível ver o Sol debaixo de tantas nuvens que existem em Marte. Hoje nós temos uma explicação diferente para as estações do ano. Os gregos clássicos explicavam as diferentes estações do ano através do sequestro, do rapto de Perséfone por Hades, né? E é esse acordo que leva, caso único na história dos deuses e seres humanos, um ser vivo a vencer a morte, pelo menos por uma parte do ano. Porque veja bem, Perséfone está morando no mundo dos mortos, está morta por 4 meses. Ela volta ao mundo dos vivos e vai ao Olimpo por 8 meses. 2/3 do ano ela fica com a mãe e 1/3 do ano ela fica com Hades, o marido, né? Essa é a explicação que os gregos davam. Hoje nós temos uma explicação diferente, é assim que as coisas acontecem. A próxima história, o próximo relato dirá respeito ao suplício de Tântalo, que também conhecemos, né? Tântalo, aquele cara que desobedeceu às normas de Notisoton e Medinagan, ou seja, reconheça o seu lugar no esquema cósmico das coisas, né? E é punido severamente por isso. Nós vamos ver como em alguns momentos. Pois bem, nós estudamos a história de Níobe. Níobe tinha 14 filhos, 7 filhos e 7 filhas. Sendo mortal, ela almejava ser adorada acima de Hera, que só tinha 2 filhos, Apolo e Ártemis. Níobe se considerava superior a ela e, portanto, merecedora de mais devoção por parte dos gregos. Hera fica enfurecida e incumbe Apolo e Ártemis
de matar os filhos de Níobe com suas setas invisíveis. Um a um, todos são mortos com setas invisíveis. Porque ela feriu o único mandamento que existia entre os gregos no que diz respeito às divindades. Nós chamamos de divindades, mas os deuses gregos, eles não são como as divindades judaico-cristã ou mesmo hindus, né? Os deuses gregos, eles não se importam tanto com a humanidade. Eles representam aspectos da vida humana. Por exemplo, Atena, ela é a incorporação, a personificação da sabedoria e da vitória na guerra. Poseidon, que os latinos chamarão de Netuno, né? Ele é a incorporação do mar, dos terremotos. Não há sentido impedir a um terremoto que pare, que tenha compaixão, coisa parecida. Então, e mais, a Afrodite é a incorporação do desejo sexual, que é muito forte, né? Afrodite, ao longo da Idade Média, recebeu a nomenclatura de ser a deusa do amor. Ela é mais a deusa do desejo sexual, ela não é a deusa de devoção amorosa, que é uma invenção renascentista, né? Então, os deuses gregos, eles incorporam determinados aspectos da vida humana. Eles não são exatamente preocupados com a situação dos humanos, não. Muito bem, Tântalo é irmão de Níobe, que já havia desobedecido a único mandamento que existia entre os deuses gregos para com os homens. Esse mandamento constava em 2 inscrições no templo de Apolo, em Delfos, Notsoton e Meden-Agan. Notsoton, que os latinos reduziram para conhece a ti mesmo, significa lembre-se de quem você é, reconheça o seu lugar no esquema cósmico das coisas, conheça-te a ti mesmo, é um sentido também. E Meden-Agan significa nada em excesso. Níobe tinha filhos em excesso e não reconheceu o seu lugar no esquema cósmico das coisas, né? Ela foi punida por isso. Tântalo incorre nos mesmos erros. Ele não reconhece o seu lugar no esquema cósmico das coisas. Ele era um homem extremamente rico, extremamente próspero e bastante inteligente, bem relacionado. Ele acaba recebendo o direito de se sentar à mesa dos deuses e trai a confiança dos deuses, roubando o néctar e a ambrosia dos deuses e distribuindo para seus amigos, namoradas e tal. É como se não bastasse, num determinado momento, Tântalo resolve testar o conhecimento dos deuses. Veja, os deuses gregos, eles não são oniscientes, nem onipotentes. Eles podem muita coisa, podem se transformar em outros seres, podem se locomover instantaneamente de um ponto a outro, mas não são tampouco oniscientes. Muitas vezes os deuses não sabem o que está acontecendo em outro ponto da Grécia, da sua própria circunscrição. Então eles não são oniscientes, não são onipotentes. Mas Tântalo resolve testar até onde vai o conhecimento dos deuses. E o teste que ele faz é monstruoso. É de uma monstruosidade inominável. Ele mata o filho dele, chamado Pélope, esquarteja, cozinha e serve num banquete aos deuses. Deméter, nesse momento,
está no inverno, sofrendo o afastamento de sua filha Perséfone, que está no Hades, ela não percebe que aquela carne é humana e acaba devorando o ombro de Pélope. Os outros deuses percebem que aquilo é carne humana e se decidem a ressuscitá-lo. Chamam uma das parcas, colocam num caldeirão, ressuscitam Pélope, colocam nele um ombro de mármore e ele volta à vida normalmente. Já Tântalo é punido por tanta transgressão. Tântalo é punido de uma maneira extraordinariamente severa. Ele está numa lagoa plácida, com água até o queixo, morrendo de sede por toda a eternidade, mas cada vez que ele vai para beber a água se afasta dele, sai de perto. Há figo, maçãs, romãs, peras aromáticas próximas dele, e o vento traz aqueles aromas para ele. Quando ele tenta pegar uma dessas frutas, dá um vento e leva a fruta embora. E ele morrendo de fome por toda a eternidade. Esse é o castigo, é o suplício de Tântalo. Você estar diante de algo que você precisa, que você deseja, mas não obterá jamais, não é? E até hoje nós utilizamos essas expressões, sempre que almejamos alguma coisa que está além da nossa capacidade de obtenção, da nossa capacidade de atingir. Nós dizemos que estamos passando por um suplício de Tântalo, quando vemos algo, desejamos algo, mas não podemos ter. Quando aquela coisa passa muito próxima de nós, mas está além do nosso alcance, né? São situações que nós chamamos até hoje de tantalizantes. Eu costumava dizer brincando, meio a sério, quando estava dando aula na faculdade, né? Ou, por vezes apareciam moças muito bonitas e sensíveis, de quem eu tentava me aproximar. Dava um vento, levava elas embora. Eu considerava essa atividade pedagógica, nesse momento, tantalizante, um suplício de Tântalo, é um pouco por aí, né? Na próxima aula voltaremos aqui ao estudo, aprofundar um pouco mais as diferenças entre as cidades-estado de Atenas e de Esparta, e logo a seguir a invasão persa ao mundo grego. É alguma coisa equivalente à invasão norte-americana ao Vietnã. É um império poderosíssimo que chega com tudo para esmagar um povo que não constituía sequer uma nação única. Eles formam uma aliança, uma liga, uma coalizão, né? As cidades-estado gregas, elas não tinham uma administração comum, mas elas formam uma aliança para resistir aos persas. E, em comparação ao tamanho gigantesco do exército persa, das forças que primeiro Dário, depois Xerxes mobilizam contra a Grécia, é surpreendente que os gregos tenham resistido e vencido e derrotado. Como é surpreendente até hoje que o Vietnã tenha derrotado os Estados Unidos da América, né? Por vezes conseguimos vencer o Império, viu? Ainda há esperança. A gente continua, portanto, com Atenas, Esparta e as chamadas guerras pérsicas ou guerras médicas, pois os gregos chamavam os persas de Medas, né? Esse será o próximo tema. E caso alguém deseje conhecer um pouco mais de algum outro mito, entre em contato comigo. Eu agradeço aí a Regina, por exemplo, que me lembrou de Prometeu, de contar a história do roubo do fogo. Regina é minha irmã, fraterna, filha do meu pai e da minha mãe, psicóloga, né?
talvez ela queira que eu conte a ela a história de Édipo, eu preciso estudar um pouco mais também. Eu posso contar outras histórias, mas a riqueza da mitologia grega é enorme.